Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Hugo e eu ajudo advogados a atuarem em juizados especiais sem cometerem nenhum erro técnico. É isso que eu quero trazer para vocês aqui, tá? Como é que você vai atuar em juizados sem cometer nenhum erro técnico? Quais são os atalhos e quais são os obstáculos que você tem nessa caminhada aí, tá? Hoje, a gente vai tratar de um tema que é recorrente em juizados. Quer dizer, se o procedimento dos juizados especiais é tão simples, por que é que os advogados erram na prática em juizados? O que acontece? Né? Esse é um questionamento muito comum. Algum tempo atrás, algumas semanas atrás, eu estava conversando com um seguidor, né, que ele estava com medo de ajuizar uma ação nos juizados especiais, porque ele tinha receio de cometer um erro. Olha, se você quer ser advogado, você tem que enfrentar, né, seus medos. Não tem como, né? Até porque, normalmente, se você pode ajuizar a ação nos juizados, é um lugar mais tranquilo e mais seguro para você trabalhar. Você só precisa saber alguns detalhes para você não esbarrar numa questão técnica que você vai cometer um erro e prejudicar o seu cliente. Mas uma coisa eu digo, se você acha que o procedimento dos juizados, né, tem riscos, o rito comum tem muito mais, tá? Então, eu estou aqui para guiar você, para ajudar você a ajuizar suas ações lá no juizado, sem cometer erro técnico, sem passar por aperto, sem prejudicar o seu cliente, tá? Mas hoje nessa live aqui, a gente vai falar especificamente disso. Por que é que os advogados, na prática, cometem erros nos juizados, se o pessoal anda falando aí que os juizados são simples, são fáceis, enfim, né, que o procedimento é descomplicado, né? O que é que acontece na prática, então? Vamos lá. Antes de avançar, eu preciso te dizer que um dos maiores motivos que leva um advogado a errar quando ele atua nos juizados é querer aplicar as normas do CPC no juizado sem verificar se essas normas se aplicam no juizado, na prática, se de fato isso aí, né, se cabe você ajuizar essa ação nos juizados. Desculpe, se cabe aquela norma no juizado, tá? Na prática, e isso me lembra muito a minha própria experiência quando eu comecei nos juizados, né? Antes de formar na faculdade, antes de me graduar em Direito, eu já era servidor do Poder Judiciário, tá? Então, e posso te dizer que eu tinha uma certa soberba, arrogância talvez até, confesso isso aqui para vocês, de que fiz uma ótima faculdade, sou muito bom em processo civil, então na prática eu vou ser muito bom, né? Eu tinha essa ilusão, né? Felizmente a realidade me deu uma voadora nas costas para eu realmente entender que não é assim, né? O que acontece, né? Eu ainda na faculdade, eu fui aprovado no concurso, então eu tomei posse ainda como estudante, tomei posse como servidor do judiciário, e lá, né, depois de um tempo, depois que eu me formei, aí sim me convidaram, olha, vem para cá, né, para a turma recursal, que a gente está precisando de servidores aqui para auxiliarem redigindo, analisando os processos e redigindo as decisões para os juízes, né? São muitos processos, o juiz sozinho não vai dar conta, então a gente precisa de alguém aqui, né, para ajudar, para literalmente julgar pelo juiz. O juiz só vai ler a decisão lá e assinar. Beleza? Beleza. E eu achei isso uma oportunidade fantástica. Na verdade, era o que eu sempre quis. A grande verdade é essa, eu sempre quis exercer o trabalho técnico jurídico mesmo. Então,
quando eu formei, que eu tomei posse logo, eu estava mais exercendo atividades administrativas e depois, finalmente, eu fui chamado para exercer as atividades técnicas, jurídicas mesmo. E aquilo, para mim, foi uma maravilha, uma grande oportunidade, e eu não contei conversa. Eu fui e aceitei esse desafio como um presente. O grande problema é que a teoria é teoria e a prática é a prática. Então, quando eu me vi ali, diante de um processo, né? Petição inicial, contestação, sentença, recurso, contrarrazões ao recurso, e agora estava eu ali para analisar o processo e já decidir, né? Pelo menos fazer uma proposta de decisão para o juiz ler. Se ele concordasse, ele assinaria e pronto, né? Simplesmente seria publicada aquela decisão. Seria levada a julgamento e publicada após o voto dos outros juízes. Era isso que eu fazia. Mas você acha que eu acertei nos meus primeiros votos, nas minhas primeiras decisões? Não. Não. Eu era um ótimo aluno de processo civil, eu era bastante estudioso, tanto que eu tinha sido aprovado no concurso jurídico, e ainda assim eu tinha essa dificuldade. Eu percebi que, na prática, o que eu tinha aprendido na faculdade, eu não conseguia encaixar, né? Eu tinha muito conhecimento teórico, na hora de avançar na prática, eu tinha tanta, né, condições da ação, pressupostos processuais, julgar procedente e improcedente, o direito do consumidor, dano moral. Eu sabia tudo na teoria, mas na prática parece que a coisa é muito fluida, né? Você não consegue moldar ali e colocar aquilo no papel. Eu me sentia completamente perdido, desnorteado. Eu não sei se tem alguém aqui nessa fase ainda, né? Mas tudo isso é para dizer que a culpa não é sua. A culpa não é sua. Por que não é sua? Né? Naquela época eu me senti muito mal e eu pensava, poxa, não é possível, eu me formei em Direito numa universidade federal e... Enfim, eu me senti culpado, mas depois eu percebi que a faculdade, ela não prepara a gente para a prática profissional. Não prepara. E fala pouco, quase nada, sobre os juizados especiais. Talvez você aqui, talvez não, com certeza, tá? Me permita julgar, né? Me permita dizer aqui que eu já sei um pouco da sua jornada, mesmo sem te conhecer. Com certeza você estudou muito mais recurso extraordinário do que recurso inominado na faculdade. Talvez você não saiba nem o que é recurso inominado. Não saiba quais são as formalidades do recurso inominado. Mas é o recurso que você vai precisar interpor antes de, eventualmente, pensar em interpor um recurso extraordinário. Tá? É simples, porque o recurso inominado, ele faz, às vezes, da apelação. No rito dos juizados, em vez de apelação, você tem recurso inominado. Meu amigo, professor Marcel Rulli, meu amigo, satisfação imensa ter você aqui. Né? A Paula Dias disse que está nessa fase. Né? Então, Paula, né, deixa eu aproveitar, Paula, falar diretamente com você. A gente tem, e com os demais colegas aqui, mas com destaque a sua pessoa. O que acontece? A gente tem sobre conhecimento, sobre as competências humanas, a gente tem 4 escalas, viu, Paula? E demais colegas. A gente tem 4 posições, né? 4 estágios. O primeiro é o da incompetência inconsciente. E o que é isso? É basicamente você saber que... Desculpe, é basicamente você nem saber, você nem ter consciência que você não sabe de alguma coisa. Você está tão por fora daquilo ali que você não tem nem noção do que está acontecendo. E essa é a fase
que a maioria dos advogados está quando sai da faculdade. Passa na OAB, forma na faculdade, passa na OAB e ainda assim não tem noção de nada sobre os juizados. Então, ele não tem... Quando a pessoa está nessa fase, ela está cheia de pontos cegos. O que são pontos cegos? Olha, você não sabe que não sabe. Você não tem condição nem de melhorar, porque você não tem condição que você está indo mal naquela área. Mas sabe como isso é? Isso é louco, mas isso é completamente verdade. Se alguém me chamar aqui para fazer uma escalada, eu estou na fase da incompetência inconsciente. Eu não faço ideia do que eu preciso saber para conseguir me desempenhar minimamente bem numa escalada. E o advogado, quando ele sai da faculdade, que vai para a prática, sobretudo em juizados, e eu dou destaque mesmo aos juizados, isso não é específico dos juizados. O advogado que sai da faculdade, ele está, né, de certo modo, perdido ainda, porque ele não está preparado para a prática profissional. Mas no que diz respeito aos juizados, que é a área do direito que mais tem processos no país, né? Não sou eu que estou dizendo, é o CNJ, mais de 55% dos processos do país tramitam em juizados, mas o juizado, a faculdade não diz nada nem na teoria. Se você sai da faculdade desmuniciado de prática profissional, até para o que diz respeito ao processo civil, no que diz respeito ao juizado, nem a teoria você tem às vezes, nem a técnica jurídica você tem, porque a faculdade simplesmente não dá destaque aos juizados, à prática em juizados. Tá? Você pode ter tido uma matéria de prática, talvez, e aí dentro da matéria de prática você teve uma ou duas questões específicas de juizado, mas quantas matérias teóricas você tem? Você passa 5 anos na faculdade, e aí você tem uma matéria em um semestre que conta um pouquinho sobre o juizado. E não é assim, né? Então, assim, estatisticamente, é muito mais provável que você precise interpor um recurso inominado ou precise responder, né, apresentar suas contrarrazões a um recurso inominado, do que, finalmente, você ter que interpor ou responder a um recurso extraordinário. Mas eu tenho certeza que, posso falar, né, com certeza, mesmo sem te conhecer, que você estudou muito mais recurso extraordinário, recurso especial, do que o recurso inominado. E na prática, no dia a dia, principalmente do jovem advogado, de quem está começando a carreira, de você, advogado, que está aí advogando sozinho, né, procurando uma forma aqui, outra ali. Às vezes você não tem nem a quem pedir uma orientação mínima. É lá no juizado que você vai atuar. É lá que você vai tratar de questões de direito do consumidor, de acidente de trânsito, até discutir seus honorários contratuais, né, que eventualmente não tenham sido pagos. É lá no juizado que você vai discutir isso. Então, tudo isso é para te dizer que você precisa ter condição de saber que não sabe, né? Quando a gente está nesse estágio, né, da incompetência inconsciente, de que a gente não sabe que não sabe, a gente não tem nem condição de buscar conhecimento, porque você simplesmente não sabe que você precisa saber aquilo. Então, recurso nominado, a estrutura das turmas recursais, a estrutura, né, do microsistema dos juizados em si, juizados especiais cíveis, criminais, de fazenda pública, federais, tudo isso o advogado, ele sai perdido da faculdade, ele não tem noção do que acontece na prática sobre isso, tá? Então, nesse contexto, né, quando você precisa primeiro abandonar essa fase, né, da incompetência inconsciente. Isso é uma teoria, tá? Leva esse nome só por conta de competência, não é desmerecedor, não, tá? É apenas um nome que deram na teoria. Quando você avança no degrau, aí agora você está na incompetência consciente. Agora você sabe
que tem uma série de normas diferentes, específicas do juizado especial e que você precisa conhecer. Antes você tinha a tendência de querer aplicar aquilo que você aprendeu na faculdade no que diz respeito ao processo civil, ao rito comum, e agora você sabe, opa, não é exatamente assim. Não é exatamente assim. Aí, nesse lugar aqui, você já sabe que você precisa conhecer os enunciados do FONAGE. Você pode não conhecer, você pode até ter passado o olho assim, mas não absorveu. Mas você sabe que existe a Lei 9.099, você sabe que existem os enunciados do FONAGE. Você já ouviu falar do FONAGE? Você já ouviu falar do FONAGE? Todo mundo aí conhece o FONAGE, né? É indispensável você conhecer o FONAGE para você, na prática, conseguir atuar em juizado sem errar. É indispensável conhecer, tá? Mas esse estágio, ele demanda um despertar seu. Você precisa saber que não dá para você chegar no juizado e querer aplicar o CPC direto, assim, sem saber se eventualmente aquela norma específica que você quer aplicar, se ela é de fato aplicável no rito do juizado, tá? Essa desenvoltura, esse conhecimento, ele vem num estágio mais a seguir, né? E aí a gente tem o estágio seguinte, né? O terceiro estágio mais elevado, que é agora a competência consciente. A competência consciente é aquela que, ó, eu já sei aqui, né, que, olha, eu não domino aqui o rito do juizado. Normalmente, o advogado que está nessa fase, ele, ou ele já me segue há muito tempo, ou ele é meu aluno, ou meu mentorado. É o advogado que ele já sabe que, olha, isso aqui tem alguma questão, olha, o recurso nominado no juizado, eu sei que eu não posso entrar assim, direto, né, e recolher somente parte das custas. Eu lembro que tem alguma coisa aí que eu preciso recolher a mais nas custas lá no juizado. É o advogado que ele já sabe que o recolhimento das custas do juizado, ele tem uma certa armadilha, né? O preparo do recurso nominado, ele tem uma nuance que muitos advogados erram. E aí o advogado que já sabe, mas ele ainda não domina bem a técnica, ele pelo menos ele sabe onde ele vai buscar. Ele já sabe por ouvir dizer, ele já ouviu, mas esqueceu, não fixou na memória, mas ele já tem aí uma noção de que, por exemplo, na hora que ele vai fazer o preparo do recurso nominado, ele não pode simplesmente recolher as custas exclusivamente do recurso. Ele tem que recolher todas as custas lá, todas as custas que foram dispensadas lá no primeiro grau, né? Esse é um erro muito comum. Muito comum. Muitos advogados que estão acostumados com o rito do CPC, com o procedimento comum, às vezes não é nem um advogado que tem uma grande prática profissional, não. Mas é um advogado que vai aplicar o que ele aprendeu na faculdade. Ora, recurso tem um preparo. Eu vou recorrer aqui, é recurso nominado, é mais ou menos como a apelação, então eu vou juntar as custas do recurso aqui, vou apresentar lá na turma recursal e pronto. E o advogado que faz isso, tropeça, comete um erro, o recurso dele vai ser julgado deserto, não vai nem ser conhecido, e o cliente dele vai amargar o prejuízo aí. Na prática, o que acontece? Nos juizados, você não paga custas lá no início, né? A juização não paga custas, mesmo que você seja réu também, você não paga custas e o processo vai até a sentença. Até a sentença não tem custas, né? Para recorrer, tem custas. Mas você vai pagar só as custas referentes, vai recolher só a guia lá do recurso? Não. Você vai recolher também
a guia referente às intimações que aconteceram no curso do processo, as intimações, à tramitação do processo, né, no primeiro grau. Aqui na Bahia, por exemplo, essa guia se chama Causas em Geral, né, intimação por carta, por oficial de justiça, litisconsórcio, digitalização de documentos, tudo isso que aconteceu lá no primeiro grau e que as custas foram dispensadas, agora, na hora de recorrer, você tem que pagar tudo, exceto se o seu cliente for beneficiário da gratuidade. Aí não, tá? Mas na prática, muitos advogados erram, tropeçam nisso aí, porque querem aplicar o que está no CPC, e aí o prejuízo é fatal, não tem jeito, porque nos juizados também você não tem a chance de complementar as custas. Uma vez reconhecida a deserção do seu recurso, um abraço, tchau, não tem mais para onde voltar, tá? Boa tarde, Alex Torres. Né? Então, muita gente... então, assim, voltando para a parte da história, né? Quando eu comecei a redigir os votos lá na turma recursal, eu percebi justamente isso. Ó, a faculdade não me falou nada de juizado, eu não sabia nem que o juiz da turma recursal não era desembargador. Era um negócio assim, pô, é segundo grau, mas o cara é juiz, não é desembargador? Que história é essa? Que negócio complicado. Eu não sabia disso, nunca tinha ouvido falar, né, de um enunciado do FONAGE. E aí eu fiz o quê? Peguei uma pilha de livros e fui estudar. Né? E você também, quando pega um processo novo, vai trabalhar, aí vai redigir uma petição, você pega uma pilha de livros e vai estudar. E aí o que foi que eu percebi? O que foi que eu senti? Eu me senti mais burro, porque eu não conseguia encontrar as respostas ali. Tá? Eu não conseguia, eu pegava o livro e não conseguia extrair do livro a resposta para o que eu queria na prática. Aquilo me deixava mais frustrado ainda. E foi aí que eu percebi que livro, curso, pós-graduação, etc., isso vai trazer mais teoria e mais confusão. Na maioria dos casos, se você está perdido na prática, não vai buscar fazer uma pós-graduação. Não vai buscar ler uma tonelada de livros. Tá? Porque você vai criar mais confusão na sua cabeça. Você que já fez uma faculdade, já passou na OAB, você acha que você não tem informação teórica suficiente? Você já tem. Você já tem. Então, assim, no básico você já tem. Você primeiro precisa de um direcionamento prático para depois você conseguir preencher as outras lacunas com conhecimento teórico. Percebe? Não caia nessa armadilha. Eu tenho vários alunos que pegaram o quê? Saí da faculdade, estou me sentindo despreparado para advogar, vou fazer uma pós-graduação em processo civil. A pessoa ficou mais frustrada ainda, porque a pós-graduação só deu mais teoria. É isso que a pós-graduação vai te dar. Percebe? Não é prática. Não é prática. Né? Prática é aqui, né? Que eu estou contando para você, na prática, como as coisas funcionam. Né? E aí, depois que eu te conto como as coisas funcionam na prática, aí você consegue aplicar a teoria que você já tem, aí você consegue pegar um livro para desenvolver uma teoria que vai encaixar na prática, coisa que antes você não conseguiria. Tá? Vamos, uma pausa aqui para responder a Lu Garcia. Professor, a parte não deve ser intimada para complementar? Não. Pô, excelente pergunta, Lu Garcia. Você está sempre aqui, eu gosto demais das suas perguntas, sempre muito pertinentes. Deixa eu te falar, como é que funciona? Eu sei que o CPC te dá essa oportunidade, e eu sinto, olha, é muito bom, eu espero que essa dúvida sua, que eu consiga evitar que você cometa o erro que centenas, talvez milhares de advogados já cometeram nesse sentido, tá? Lu,
quando eu era assessor lá na turma recursal, eu tinha uma tonelada de processos para julgar, tá? E assim, a análise da regularidade formal do recurso é uma obrigação do juiz. E como eu estava ali auxiliando o juiz, era obrigação minha na prática, tá? Então eu tinha que ver tudo. Se o advogado tinha procuração, ou pelo menos um mandato tácito, se o recurso era tempestivo, se ele era preparado, enfim, todas as regularidades formais do recurso eu tinha que analisar novamente, tá? Então, eu desenvolvi-lo depois de 2 anos, depois de 1 ano trabalhando lá, né? Eu trabalhei mais de 10, mas depois de um ou 2 anos trabalhando lá, eu virei expert em pegar essas irregularidades formais. Por quê? Por que eu era tão competente nisso? E, aliás, por que eu escolhi conscientemente desenvolver essa competência? Como eu tinha muito processo para julgar, né, e era muito mesmo, às vezes tinha semanas que eram 40 processos para julgar, 50 até, eu precisava julgar com rapidez. E uma forma muito rápida de julgar é não julgar. Né? E tem até uma piada, né, que a primeira coisa que o juiz mais gosta de fazer é decidir. E a segunda que ele mais gosta de fazer é não decidir. Né? Porque quando você pega uma irregularidade formal de um recurso, o recurso vai ser extinto sem... desculpe, o recurso não vai ser conhecido. Né? Quando você pega um recurso lá que está deserto, intempestivo, o advogado não tem procuração, o recurso não vai ser conhecido, então você não vai precisar analisar nada. Você só bate o olho, olha que tem uma irregularidade formal, você vai pegar um modelo prévio que você tem lá, que reconheceu a intempestividade, a deserção, vai só trocar o cabeçalho e vai colar no processo e está julgado. Né? Então, era muito rápido, né, eliminar, digamos assim, um processo dessa forma. E isso frustra os advogados, eu sei, mas isso é uma obrigação do juiz, inclusive. Não é uma questão de, poxa, mas o juiz foi cruel, o assessor foi cruel e ele não, né, ele poderia ter feito vista grossa para aquela irregularidade formal. Poxa, não dá para fazer assim, né? Era obrigação. Então, assim, e isso, logicamente, era interessante, né, eu perceber essas irregularidades, porque assim eu conseguia julgar um maior número de processos com mais rapidez. Então, eu sempre flagrava, Lu, o que eu sempre flagrava era o advogado, a parte, enfim, recorria, juntava só a guia do recurso. Por que na maioria das vezes, muitas vezes, o recurso vinha assim? Recurso nominado, preparo, custas. Só tinha a guia do recurso lá e nada mais. Eu já sabia. Era um advogado que podia até ser experiente em outra área do direito, mas não em juizado. Porque é o que acontece. Quando você vai recorrer, né, você vai juntar a guia, né, das custas daquele ato ali que você está praticando, aquele recurso, e ali o preparo está feito. Mas no juizado não é assim. No juizado, o preparo inclui as custas do recurso e todas as outras que foram dispensadas previamente. E isso é o que está na letra fria da Lei 9.099, tá? Não é nenhum entendimento específico, assim, obscuro. Não. Isso está lá na Lei 9.099, sem qualquer dificuldade, tá? Isso é muito claro. E aí, a outra questão além disso, além do preparo envolver todas as custas que foram dispensadas no primeiro grau, a outra questão é que não é possível, não se admite a complementação do preparo. Só que isso é um entendimento. Você não vai achar isso na Lei 9.099, tá? Não vai achar. E o CPC, ao contrário, ele te autoriza a complementar. Você vai pagar em dobro, mas você tem a chance ainda de ver o seu recurso julgado.
desde que você, no prazo, junte as custas faltantes em dobro. É assim que está lá no CPC. Mas no juizado, o entendimento que prevalece, isso é um entendimento claro, enunciado do FONAGE, que não se admite a complementação intempestiva das custas do preparo. Então, se você recorreu, juntou as custas e está faltando, você tem uma chance de complementar, que é dentro do prazo de 48 horas da interposição do recurso, tá? Não é 48 horas da apresentação da guia do preparo, não. É 48 horas da apresentação do recurso, você até pode complementar, porque você está no prazo ainda. Mas passadas as 48 horas, você não tem a chance de complementar. Inês é morta. Então, assim, não tem jeito, tá? Esse é o entendimento que prevalece. Você vai encontrar juízes que admitem, sim, a complementação, sem problema, tá? Mas é a minoria. Adianto que é a minoria. A maioria dos juízes não vai admitir a complementação do preparo, não vai intimar você para complementar e não vai admitir que você que você espontaneamente complemente, tá? Se ele perceber que a guia foi juntada depois das 48 horas, ele não vai considerar, tá? Na prática, é isso aí que acontece, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Espero que tenha ficado claro. Vamos lá. Né? Então, na prática, meus amigos, na prática, o que foi que resolveu o meu problema, então? Voltando aqui para a história, né? Eu estava contando como foi que eu percebi, né, essas diferenças aí entre o procedimento comum e o juizado. Na prática, quando eu peguei uma pilha de livros, comecei a estudar e vi que as respostas não estavam ali, felizmente eu pude contar com uma coisa que aqui foi assim o que foi um divisor de águas na minha vida, né? Quando eu cheguei lá, quando eu cheguei lá, eu estava num mutirão. Então eu tinha condição realmente de iniciar lá eu conseguia perguntar para o juiz, né? Coisa que vocês não conseguem fazer, né? Não tem condição de, na maioria das vezes, né? Você não tem essa chance, né, de estar lá, ter à sua disposição vários juízes para você tirar dúvida. E eu tive essa chance lá, né? Eu estava lá, eu tinha condição de simplesmente perguntar a um juiz. Eu estava num mutirão, era um galpão, era uma sala grande, com muitas pessoas, e eu tinha condição, muitos juízes e muitos assessores também. Então, eu tinha condição de, olha, estou com dúvida nesse processo aqui, não sei como é que eu faço, não sei como é que eu avanço nisso aqui. E aí, eu vou perguntar ou a um colega assessor mais experiente, ou a um juiz. Então, assim, isso foi um curso ultra intensivo de prática em juizados para mim. Isso foi uma coisa que, com certeza, vocês vão ter a chance de resolver. Alex pergunta, aproveitando a pergunta do Alex aí, vamos falar aqui. O Alex, ele pergunta, ó, deferida a tutela com as frentes, a parte tem que ser intimada pessoalmente. Mas algumas instituições bancárias têm um credenciamento eletrônico no Projude. Vale esta intimação? Essa questão, né, de ser da intimação pessoal, ela ainda é polêmica, tá? Ela ainda é polêmica. Você vai, inclusive, encontrar uma certa divergência no STJ, com uma tendência a estabelecer aí uma certa necessidade de intimação pessoal. Mas nos juizados,
nos juizados, o que prevalece é que não precisa dessa intimação pessoal. Não precisa, tá? Mas a questão é polêmica, tá? Prevalece, mas você vai encontrar muita gente que defenda o contrário. Tá? Marco Menaga, você pode falar aí se diz respeito à complementação do preparo ou não, só para eu complementar aí para você. Tá? Mas vamos lá. Né? Enquanto isso, né? Então, assim, eu tive essa chance, né? E depois que eu tive a chance de tirar minhas dúvidas todos os dias, né? O que aconteceu comigo foi que eu tive um grande volume de processos para poder trabalhar e ver situações inusitadas, diferentes, complexas, simples, bem variadas mesmo. E tive multiplicidade de mentores, né, de pessoas que podiam me orientar ali. Ou era um juiz, né, ou era um assessor mais experiente que ia me tirar as dúvidas. E no fim das contas, as minhas decisões, que antes o juiz devolvia porque não estava legal, não estava esquisito, não estava bem fundamentado, não estava bem direcionado, ou estava completamente destoante do que ele acreditava que seria o correto, eu comecei a acertar. E depois de um tempo, tirando dúvida assim, todos os dias com os juízes, eu passei a ter condição de prever o que cada um pensava. Então, na verdade, eu lia a mente do juiz, diga-se assim, porque eu já percebi aqui, o juiz ele tem uma linha de raciocínio bem previsível para você, para decidir. Né? Então, no fim das contas, depois desse treinamento intensivo aí de prática em juizado, simplesmente eu analisava o processo, redigia a decisão, o juiz lia e assinava. Tá? Eu já não precisava mais de nenhuma correção nos meus votos. Por quê? Existe uma linha de raciocínio própria do juiz. Tá? Que para você que está começando, aliás, para você que não conhece bem a prática em juizado, para você que não conhece o juizado por dentro, pode parecer que o juiz tira da cartola aquelas decisões. Mas ele simplesmente viu alguma coisa específica no seu processo que, a despeito de a lei que você usou, o fundamento que você usou ser favorável para você, você inseriu alguma coisa ali ou deixou de colocar que depois contra o direito do seu cliente. Na prática, é isso aí que acontece, na grande maioria das vezes, tá? Sempre que o pessoal, inclusive, normalmente eu recebo muitos pedidos de consulta direto no Instagram aqui, no direct, né? Nas mensagens privadas. E o que é que eu falo? Olha, eu entendo você tem toda a razão, né, da forma que você fala. Mas eu não tenho condição de te ajudar sem ver o processo, né? Sem ver o processo. Então, a grande questão é que não dá. Às vezes você me diz uma coisa porque você está 100% convicto, mas quando você vai para o processo não retrata o que você fala, percebe? Não retrata o que você fala. E no fim das contas, o que importa é o que está no processo, óbvio, né? Eu acho que isso aí não é novidade para você. Na sua cabeça, né, tá tão claro o direito do seu cliente que às vezes isso se chama a maldição do conhecimento. A maldição do conhecimento. Às vezes você já sabe, né? Você viu tudo, você tem convicção do direito do seu cliente e você sabe tanto que na hora de transportar aquilo para o papel, para a petição eletrônica agora, né? Você simplesmente acha que o juiz, você presume que o juiz sabe coisas que só você sabe e você não coloca no papel porque você acha que é óbvio, né? Isso eu... Caramba, nas minhas aulas assim, de petição inicial, eu falo muito disso. Olha, detalha tudo. Tá? Porque você não pode presumir que o juiz sabe coisa que só você sabe.
né? Então, na prática, é isso que você precisa perceber, né? Quando você vai, né, consultar, perguntar a alguém, você fala da forma que você tem na cabeça. Não dá para eu te falar sem ver o processo, tá? Sim, seguindo então, Marco Menaga fala. O CPC, lei posterior, regula a matéria de complementação do preparo. Portanto, né, Marco Menaga entende. Olha, portanto, deveria ter revogado a Lei 9.099 no que diz respeito a isso. Né? Marco, eu entendo que não tem nada demais a complementação do preparo, tá? Mas a sua premissa aí sua afirmação tem dois equívocos, né? Primeiro, a Lei 9.099, ela, na verdade, ela não regula complementação de preparo. Não regula. Né? Ela fala que você tem que juntar lá 48 horas, então ela é omissa, completamente omissa, né? E aí, talvez você, diante disso, você comece a achar, poxa, então é isso, então agora eu devo aplicar mesmo. Mas outra questão, Marco, é que a Lei 9.099, ela é lei especial. Por isso que você não pode aplicar o CPC sem antes verificar se aquela norma específica do CPC ela é compatível com o rito dos juizados. Tá? Então, assim, ainda que a Lei 9.099 seja completamente omissa no que diz respeito à complementação do preparo, o que é que fundamenta o entendimento de quem diz que não pode haver a complementação? É que a complementação é incompatível com o rito do juizado. Tá? Mas eu não concordo. Eu concordo com você que a complementação do preparo não vai trazer qualquer prejuízo no processo. Não traz prejuízo. Tá? Ainda que você complemente em dobro, como diz o CPC lá. Mas fique atento a essas duas questões, tá? Quem entende, e é o FONAGE, tá? Não é nem, assim, é um entendimento super respeitável, porque é um entendimento de juízes que atuam em juizado. Então, você sabe que o cara que decide é que escreveu aquilo ali. Então, eu tenho que dar um jeito de me adaptar a isso aqui, porque, embora o enunciado não seja lei, não tenha uma aplicação obrigatória, o juiz que vai julgar o meu processo foi o responsável, né, ou pelo menos um dos responsáveis por sair esse entendimento aqui. Então, você já sabe que você pode esperar isso aí. Então, na prática, para mim, deveria ser admitida a complementação do preparo, porque não traz qualquer prejuízo no processo, não vejo como incompatível, mas você não pode querer aplicar o CPC sem antes verificar essa compatibilidade. É o princípio da especialidade, tá? Isso está lá na lei de introdução às normas, né? Então, como o procedimento do juizado é específico, o CPC não revoga, não altera a Lei 9.099. O que pode acontecer é você verificar se há compatibilidade naquela questão ali para você poder aplicar o CPC ou não. O que eu sugiro, antes de ir para o CPC, lê a Lei 9.099, lê os enunciados do FONAGE, tá? Vai te dar uma noção muito boa de se você pode aplicar ou não aquela norma lá do CPC, tá? CPC, no meu ver, eu consultaria em terceiro lugar. Em primeiro lugar, a Lei 9.099, segundo lugar, enunciados do FONAGE, terceiro, o CPC, tá? Então, continuando aqui, esse, inclusive, né, é o segundo motivo pelo qual os advogados erram na prática
em juizados, porque eles terminam querendo aplicar o CPC. Não é nem só isso, ele quer aplicar o que ele aprendeu na faculdade, e a faculdade só menciona o CPC, né, o rito, o procedimento comum, e no fim das contas o advogado fica sem saber o que faz. Né? Ele quer aplicar o CPC, e aí, na prática, ele erra, porque quando ele vai ver, ele aplicou um instituto que é incompatível com a lei 9.099, com o procedimento dos juizados. Tá? Outra questão que leva o advogado a errar quando ele atua nos juizados é ele pensar que, porque o procedimento é baseado no princípio da simplicidade, é um procedimento fácil. Já ouviu aquela história do simples que não é fácil? É mais ou menos isso aí, no juizado. Tá? Por que não é fácil? Não é fácil se você quer tratar o juizado como uma simplificação do rito comum. Porque não é. É um procedimento especial. Ponto. Um procedimento específico. Né? Não é uma simplificação do processo civil. Não é uma simplificação do rito comum lá do CPC. É uma lei especial. E aí tem suas normas peculiares, próprias. O princípio da simplicidade não quer dizer que você vai tocar o processo de qualquer jeito. Né? É o princípio da simplicidade, da informalidade, então eu vou aqui trazer uma petição inicial que não indica nem quem é o réu, não traz o valor da causa, e eu vou poder ajuizar essa ação no juizado assim mesmo. Não é assim que funciona na prática, percebe? Não é assim que funciona na prática. O princípio da simplicidade, ele diz respeito aos atos praticados no juizado, mas não quer dizer que você vai fazer de qualquer jeito, tá? E aí, no fim das contas, quem age dessa forma, quem pensa assim nos juizados, é uma pessoa que vai querer aplicar o CPC a qualquer custo nos juizados, tá? E aí vai errar, né? Vai querer aplicar um instituto que está lá no CPC, mas que não é aplicável nos juizados. Por exemplo, como eu falei, vai errar o recolhimento das custas, vai errar o prazo para apresentar a contestação, vai chegar na revelia. Enfim, essa é a consequência de quem quer aplicar o CPC a qualquer custo no juizado. Tá? E é engraçado isso, porque na prática, no fim das contas, você, advogado iniciante, né, especificamente você vai encontrar pelos corredores alguns advogados mais experientes, não em juizado, mas mais experientes, falando por aí que o juizado, o juiz julga da forma que ele quer. Juizado, o juiz não segue nenhum entendimento uniforme. Juizado isso, juizado aquilo. E no fim das contas, eu tenho duas observações. A primeira é que o juiz julga da forma que quer em qualquer lugar que ele está. Seja em juizado, seja em vara civil, vara de fazenda pública, o juiz julga da forma que ele quer. Na verdade, na prática, né? O que é que eu quero dizer com o juiz julga da forma que ele quer? O juiz ele vai julgar conforme as convicções dele. E pronto, acabou. Tá? Mas isso não é exclusividade do juizado. Primeira questão é essa. Mas o que eu mais observo, e isso não sou só eu falando, né? Isso é do dia a dia, né? Eu converso, já fiz live aqui com outros colegas que têm a mesma percepção que eu. É o seguinte, o advogado que fala isso, que o juiz do juizado julga do jeito que quer, normalmente é o advogado que não sabe recorrer da decisão, porque o advogado que não sabe recorrer, ele fica reclamando, né? O advogado que sabe manusear, né, as armas que tem,
ele vai recorrer, não vai ficar por aí se chateando porque o juiz não julgou da forma que ele queria. E também é o advogado que não conhece o rito, e aí quando o juiz aplica, né, uma norma batida, comum, corriqueira, do dia a dia no juizado, ele se assusta, porque ele está esperando a aplicação do CPC, e, na verdade, o que vai aplicar é a Lei 9.099. E aí o advogado ele se assusta com aquela novidade, né, e aí ele acha que o juiz tirou da manga uma carta, tirou uma decisão lá, coringa, para poder prejudicar, como se o juiz tivesse o interesse de prejudicar ele. Não. O advogado ele tem que estar preparado, ele tem que saber, tem que conhecer o rito do juizado, que é diferente do procedimento comum, é diferente do que está no CPC, é diferente do que você aprendeu na faculdade. Percebe? Por isso que eu falo tanto aqui. Existem arbitrariedades? Existem, mas existem em todos os ramos do direito. Todos os ramos. Eu desafio você a me trazer aqui, ó, não, tal ramo do direito não tem arbitrariedade. O juiz julga sempre como eu quero, né? Porque, no fim das contas, a decisão arbitrária, né, às vezes, ela só é a decisão que não acolhe o seu entendimento, não acolhe a sua pretensão, né? Não é exatamente assim, tá? Eu sei que existem decisões arbitrárias de verdade e existem formas de combatê-las, tá? Uma delas é saber recorrer bem, né? Outra é conhecer bem o rito dos juizados. Mas o que eu quero trazer para você aqui é que, se você está preparado, se você está munido do conhecimento necessário, o que você chamaria de decisão arbitrária, decisão inusitada, decisão inesperada, você já vai saber que a maioria dessas decisões são decisões corriqueiras do dia a dia, decisões que são as esperadas porque são o entendimento predominante no juizado. E assim como tem entendimentos no CPC que favoreceriam, entre aspas, né, a sua pretensão, tem posicionamentos que só há no juizado que vão facilitar você. Por exemplo, no que diz respeito ao preparo, você não precisa, diferentemente do que estabelece o rito comum, você não precisa juntar o preparo, comprovar o preparo, junto com o recurso. Você tem um prazo, olha que magnífico. Então, se você, né, seu cliente se atrapalhou, não conseguiu mandar para você, não conseguiu pagar as custas ali naquele prazo e tal, você pode recorrer, pode pode protocolar o seu recurso, ficar tranquilo e até 48 horas depois você pode juntar as custas, sem precisar pagar em dobro, sem precisar, enfim, de nada, né? Então, a mesma regra que serve para prejudicar, no fim das contas, ela te beneficia. Basta você conhecer a regra e saber aplicar na prática do modo que vai favorecer o seu cliente e não prejudicá-lo, percebe? Todo ônus tem um bônus e vice-versa.